Presta atenção, ó. Há de se admitir que o sujeito do desempenho não aceita sentimentos negativos, o que acabaria se condensando e formando um conflito. Ele já não é capaz de resolver e elaborar o conflito, uma vez que esse processo é simplesmente por demais demorado. É muito mais simples lançar mão de antidepressivos que voltam a restabelecer o sujeito funcional e capaz de desempenho. Byung-Chul Han, mais uma vez, nada mais, nada menos que Byung-Chul Han em Sociedade do Cansaço. Já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre o cansaço dos jovens, 20 e poucos anos, e estamos exaustos. E esse seria uma parte 3 e talvez a última sobre esse assunto. Mas que, olha, com certeza é importantíssimo de ser dito aqui. Nós não estamos conseguindo elaborar frustração, conflitos, perdas, elaborar uma dificuldade, passar assim mais que 5 minutos, mais que um dia, elaborando alguma coisa. Por quê? Porque isso demora. Porque isso exige um processo, isso exige, sabe? Isso é por demais demorado, como aqui deixou claro o Byung-Chul Han, né? Por demais demorado. Quer dizer, elaborar coisas e processos, como eu falei, exige silêncio, exige tempo, exige às vezes uma conversa. Sabe conversar? Trocar ideia com a pessoa sobre um assunto ali que tá te afligindo, que você tá passando? Coisa que parece assim que virou um negócio anormal nos tempos de hoje, né? Às vezes vai exigir desconforto, reflexão. Só que nós estamos vivendo uma cultura que ensinou e segue ensinando, assim, todos os dias, freneticamente, que a gente haja muito rápido, que a gente resolva muito rápido, que a gente seja o que? Eficiente, né? Que a gente seja o que? O sujeito do desempenho, da performance, da rapidez do resultado, e da correria, e do corre-corre. E a lógica é, precisa resolver. Então você tá ansioso? Precisa resolver. Custa o que custar. Então vai lá e toma um remedinho. Você tá frustrado? Precisa se recompensar, precisa se reconfortar, precisa se anestesiar pra poder voltar a ficar bem, se sentir bem. Você tá sofrendo por alguma coisa? Você precisa imediatamente encontrar uma solução, ou uma explicação, né, racional e tal, pro seu sofrimento, mas principalmente uma solução que tapeie a sua tristeza, que mande ela embora, longe de você. Eu quero, claro, fazer uma ressalva importante. Medicamentos psiquiátricos podem ser extremamente necessários e importantes quando existe alguma indicação clínica coerente, compatível. O problema não é o medicamento. Eu não sou a pessoa que demoniza isso. Aliás, se você não me conhece, meu nome é Gabi. Eu sou psicóloga 100% online. Todos os links que você precisa para me conhecer, você vai encontrar aqui na descrição para agendar a sua sessão de terapia online, me seguir no Instagram. Tem protocolo específico contra a procrastinação de 6 sessões. Muito legal, você encontra tudo isso aqui embaixo. Então, eu sendo psicólogo, eu não demonizo de jeito nenhum medicação. Não tô problematizando a medicação psiquiátrica. Mas o problema é imaginar que qualquer sofrimento humano precisa ser eliminado imediatamente, assim como a cultura de hoje do desempenho, né, funciona, sem ser compreendido, sem ser atravessado, confrontado, elaborado. Não, o negócio é tirar a dor com a mão. Às vezes, o que a gente precisa não é de uma solução imediatamente, entendeu? Às vezes, o que a gente precisa é aprender a pensar sobre aquilo sozinho, sem ser influenciado, enviesado por tanto barulho externo, por tantas vozes, e comunidades e assembleia de vozes que a gente fala, mas por tantas opiniões, por tanta cultura, por tanto, sabe? Às vezes você precisa ler um livro, às vezes você precisa escrever, conversar com alguém, suportar alguns minutinhos quieto, em silêncio, sabe? Sem pegar no celular. Às vezes o que a gente precisa é olhar pra uma frustração, ao invés de procurar rapidamente, imediatamente alguma forma de não ficar frustrado, a gente precisa olhar pra aquela frustração, parar e se perguntar o que esse negócio tá querendo me ensinar. Só que nós estamos perdendo isso, a capacidade de permanecer diante da própria experiência, a experiência real, não essa fictícia, instagramável, que a gente fica tão apegado e viciado toda hora em ficar olhando, mas a experiência real das nossas vidas, que envolve frustração, perda, tristeza, ansiedades, preocupações, medos, inseguranças, ok, mas por que é que a gente não tá conseguindo simplesmente elaborar isso? E aí que tá, porque isso cansa pra caramba. O tema, né, a temática dessa série de vídeos aqui sobre os 20 e poucos anos e exaustos é justamente o cansaço. Mesmo sendo tão jovens assim, não saber nomear o que você sente cansa, porque começa a entrar, né, as experiências vão entrando, a gente não controla isso, você sente coisas mesmo que você não queira, e aí as experiências vão entrando e não sai. Tem input, mas não tem output, você não dá vazão pra essas coisas, você não sabe dar nome, você não sabe interpretar o que aconteceu com você, a não ser aquela interpretação super rápida, o pensamento automático que aparece pra você de primeira e você acha que é aquilo mesmo. Não, eu tô falando que às vezes você não sabe, número 1, nomear, interpretar direito, com base na realidade, né, olhar as variáveis, o que tá acontecendo com você, não sabe o que fazer com aquilo que você tá sentindo. É por isso que você quer, ó, chutar pra debaixo do tapete, anestesiar e já parar e sarar aquilo. Então você tá sentindo raiva, você tá chamando de ansiedade. Tá sentindo frustração, tá chamando de trauma. Não, porque tem um trauma e tal. Sente uma tristeza, por exemplo, e começa a achar imediatamente que ele tá errado, que tem que fazer alguma coisa com a sua tristeza e tal. Não, às vezes é só sentir. Sente tédio, precisa de estímulo. Porque não, imagina, ficar entediado. Muito ruim, muito chato. Sente algum desconforto e precisa, ó, fugir, dar no pé, se esquivar daquele desconforto. Evitar, prolongar, né, prorrogar, procrastinar aquele desconforto. Isso é uma espécie de analfabetismo emocional. Você sente um monte de coisa, porque você é um ser humano, e até aí tudo bem, mas você não sabe lê-las, você não sabe ler nada do que você sente. É muito irônico, porque nós temos acesso à informação a rodo hoje em dia, a gente sabe falar sobre dopamina, sobre TDAH principalmente, sobre trauma, burnout, apego, teoria disso, teoria daquilo, ansiedade, sistema nervoso, neurociência, síndrome do impostor, síndrome de não sei o quê. Saber o nome de um fenômeno significa saber lidar com ele também. Pode ter um vocabulário psicológico, sabe, assim, fantástico, mas mesmo assim continuar completamente incapaz de lidar e de suportar uma frustração, por exemplo. E aí a gente chega no
no segundo problema aqui do vídeo, ó. A ideia de que vencer na vida significa ser permanentemente, né, o tempo todo bem sucedido. Que é outra coisa que cansa mais a minha geração, as gerações mais novas aí do que isso, gente. Essa pressão por esse sucesso e essa compreensão errada de que ter sucesso é ser uma pessoa permanentemente bem-sucedida, sobretudo no que tange o profissional e o financeiro. Então, você precisa produzir, você precisa ganhar dinheiro, corpo bonito, viajar, tudo aquilo que eu já falei nos outros 2 vídeos. Se você não assistiu, eu vou deixar o link deles aqui pra você acessar. Você precisa também ter um relacionamento, ser muito interessante, aquela coisa toda, né? Tá evoluindo, precisa aproveitar a vida também, né? 1000 pratinhos pra poder equilibrar. Mas precisa aparecer uma pergunta de senso crítico aqui. E se a própria ideia de vitória, de estar vencendo, né, que a gente adotou, estiver destruindo a gente? E é o que o Bicho vai falar aqui no final do livro dele, tá? Ele fala que nós estamos assim, indo muito rápido, muito bem, muito eficientemente, por quê? Pra nossa própria morte, né? Nós mesmos estamos nos destruindo com essa lógica do sujeito do desempenho. Porque talvez você esteja construindo uma vida que parece muito foda por fora, mas que exige de você uma manutenção permanente, exaustiva e talvez até impossível. Você não pode parar, você não pode diminuir o tempo. Ontem mesmo eu tava vendo um meme, né, que o pessoal tá compartilhando essa semana, que era mais ou menos assim: eu em janeiro prometendo que esse ano trabalharia menos pra cuidar da minha saúde mental. Eu agora, né, e tinha lá uma mulher com um computador e um celular dentro do mar, né, no meio da praia, dentro do mar lá mesmo, trabalhando. Assim. Quer dizer, a gente romantiza e ironiza isso, assim, de certa forma. Não é normal não parar, não diminuir o ritmo, porque você não pode fracassar, você não pode parecer um Zé Ninguém. Aliás, você não pode parecer comum, você não pode ficar pra trás. E aí você chama isso, te ensinaram, tá? Chamar isso de ambição. Não, Gabi, que eu sou uma pessoa ambiciosa, tem que ter grandes... Não, isso não é ambição, não. Muitas vezes é só incapacidade de estabelecer limite mesmo. A gente transformou nós mesmos, tá? Transformamos a vida em uma corrida e depois nós mesmos ficamos insatisfeitos, desesperados, doentes, porque a gente tá cansado pra caramba dessa corrida. E aí talvez seja necessário recuperar uma ideia pra sanar esse cansaço todo, gente. É muito simples. Nem toda coisa boa precisa ser maximizada. Nem todo tempo precisa ser produtivo. Nem toda oportunidade precisa ser gada. Às vezes depende do seu contexto. Ah, tem uma oportunidade de trabalho e tal. Olha pro seu contexto, pra sua família, pra sua vida hoje, pra pessoa que você quer ser. Nem todo desconforto precisa ser eliminado. A gente falou disso agora no começo do vídeo. Sentiu qualquer coisa, eu já quero eliminar. Isso cansa. Por quê? Porque o analfabetismo emocional cansa. Nem todo desejo precisa ser atendido. E lógico, nem toda vida precisa ser assim, extraordinária, principalmente na régua do mundo atual, da cultura ao glamour, sobretudo. Mas nem toda vida precisa ser desse jeito glamouroso, extraordinário, pra ser uma vida boa. Existe uma diferença entre construir uma vida boa, significativa, que vale a pena, faz sentido pra você, e uma vida que impressiona as pessoas, que parece foda. A primeira a gente tá falando de realidade, a segunda a gente tá falando de aparência. E boa parte dos cansaços dos jovens hoje, eu digo isso como pessoa que fala com jovens aqui todos os dias, tá? E com pessoas que estão nessa década aí, dos 20 aos 30, tá? Um negócio que cansa demais, por demais a gente é essa tentativa de ficar sustentando uma imagem de sucesso, enquanto por dentro existe uma pessoa aqui dentro de nós que não aprendeu a descansar, a parar, a esperar, a perder, a frustrar, a se frustrar, entendeu? Hoje pra gente parece inadmissível. Como assim? Eu tô quase nos 30 e ainda não fiz tal coisa. O parâmetro ficou tão fora da curva que parece que tudo é rápido e instantâneo. Sucesso, ser bem sucedido, porque você pode fazer o seu primeiro bilhão antes dos 20. Pessoal, quando foi que a gente perdeu essa noção básica da vida humana normal acontecendo, que é a espera, que é a demora, que é a frustração, que é não dar certo. Mas não, a gente quer sustentar, como eu disse, uma imagem de sucesso permanente. A gente precisa aprender a perder, sem achar que isso é não ter identidade. Precisamos aprender a esperar, sem achar que a gente tá ficando pra trás por isso. Aprender a ter um dia ruim, a passar por um dia ruim sem chamar isso de uma crise existencial, sem querer dar um nome racionalizado. Por quê? Porque eu tô querendo jogar isso pra fora de mim. Se eu der um nome chamado crise existencial pra um dia ruim, talvez eu consiga aqui uma dica no chat GPT, ou um post, um negócio aqui, um conteúdo, que vai fazer um remedinho, né? Que vai fazer com que eu deixe pra trás essa crise existencial. Meu bem, às vezes é só um dia ruim. Talvez você tá cansado porque você nunca se deu permissão pra simplesmente ser uma pessoa, entendeu? Existir. Eu sei, a gente tem os nossos compromissos, nós precisamos trabalhar, isso é ótimo, inclusive, tá? Eu sou uma pessoa que ama trabalhar. Mas veja, o que você é mais além disso? Talvez o seu problema não seja porque você tá fazendo demais, não tem tempo pra descansar, é porque você tá distraído. Distraído justamente com essa narrativa toda, do desempenho, do sucesso, do ser bem-sucedido, da aparência, do negócio. Isso cansa por demais. Então, ó, para de ficar fugindo de todos os seus sentimentos, sem dar nome, sem elaborar, sem passar um pouquinho de tempo pensando, refletindo sobre isso, encontrando meios de passar por isso, de sentir. Quando eu digo elaborar, é sentir a experiência, passar pela experiência sem querer chutar. Penso eu que isso vai ajudar muito você e eu, né, nos ajudar nesse processo de tentar se sentir menos cansado, fazer da vida uma vida mais bonita, mais leve, mais significativa. Fez sentido pra você? Deixa um comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Os links aqui embaixo você encontra aí o WhatsApp pra agendar sua sessão de terapia, o protocolo de 6 sessões contra a procrastinação, que também tá muito legal, e o meu Instagram pra você me acompanhar por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.